Oi pessoal, bom dia, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui, mais um vídeo explicativo para ajudar você aí na atividade. Hoje a gente vai dar continuidade a essa maratona, né, de conteúdos que a gente vem vendo aí nas últimas semanas. Vamos trabalhar hoje um assunto bem legal e tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos trabalhar dessa vez com eh, um conteúdo que vai nos trazer algumas informações sobre a importância, né, e a influência que tem a língua inglesa no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, não somente aqui no Brasil, mas também em várias partes do mundo. Portanto, o inglês é e vai continuar sendo assim a língua mais importante comercialmente do mundo. Então são cerca aí de 370 milhões de pessoas que falam inglês no mundo inteiro. Para onde você for, sempre vai ter alguém falando inglês. E o que nós temos, na verdade, aqui no Brasil, é uma influência muito forte dessa língua estrangeira, né, dessa língua anglo-saxônica, que faz com que a nossa língua portuguesa sofra algumas influências e que passamos a usar alguns termos, alguns nomes que são próprios da língua inglesa. Nós fazemos uso dessas palavras no dia a dia sem às vezes nos dar conta de que essa palavra ou aquela palavra faz parte do idioma inglês, né? Devido a gente já está acostumado, né, a ouvir essas palavras no nosso dia a dia. Então, é comum a gente ouvir palavras do tipo outdoor, né? Vou fazer um destaque aqui. Olha, outdoor, PlayStation. Quem nunca ouviu falar em PlayStation, né? Hambúrguer, que é aquele lanche, aquela comida bem rápida. Website, que são aqueles sites, aquelas páginas que temos na internet. Shopping center e aí por diante. Ou seja, são muitos os nomes, são muitas as palavras, muitos termos que nós podemos ver na língua inglesa e fazer uso dessas palavras no dia a dia, mesmo falando português, né? A nossa língua materna, que é essa língua em que nós nascemos, né? A língua materna é aquela em que nós nascemos, que é a língua portuguesa, ela sofre essa influência do inglês e logicamente sofre de outros idiomas, de outras línguas, mas como estamos falando aqui especificamente do inglês, a gente vai ver exatamente essas palavras, esses termos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, outras palavras que podemos observar são as seguintes. Por exemplo, todos nós dizemos ok, tudo bem, está tudo ótimo, né? Delivery. Durante essa pandemia, é comum a gente ouvir essa palavra delivery, ou seja, se você pede em determinado estabelecimento um produto, por exemplo, uma comida, um lanche, e ele tem delivery, isso quer dizer que ele vai entregar, que ele vai deixar na sua casa. Drive-thru é exatamente aquela coisa de você estar dentro do seu carro e você fazer alguma compra, e você fazer uso de alguma coisa sem sair do carro. Hoje, por exemplo, mesmo na pandemia, a gente vê aí algumas pessoas sendo vacinadas sem sair do carro, sem sair do veículo. Por isso chama de atendimento drive-thru. Designer, né? Diz respeito exatamente àquela questão de desenhar, né? De um profissional que trabalha com arte. Fashion, fulano está fashion, né? Significa exatamente que aquela pessoa está na moda, está exatamente seguindo as novas tendências da moda. Jeans, quem não tem uma calça jeans, um short jeans, né? Olha só quantas palavras, eu poderia citar aqui muitas outras que nós fazemos uso no dia a dia, né, em se tratando de língua inglesa. São muitas palavras. Então, o que eu quero, na verdade, deixar para você nesse vídeo explicativo é exatamente mostrar, de certa forma, essa influência que a língua inglesa tem na nossa língua portuguesa, né? E que você preste atenção exatamente nessas palavras, nesses termos que são comuns a gente usá-los no nosso dia a dia. Com relação à nossa atividade, nós vamos trabalhar um pequeno texto, né? Esse texto aqui, que vai falar sobre o que? A língua inglesa, em se tratando de uma língua global, uma língua globalizada. O que é uma língua global? É que ela está no mundo inteiro, né? No globo inteiro, né? No planeta Terra. Então, eu vou fazer, na verdade, uma pequena leitura aqui, né? Uma pequena leitura desse texto, mas você vai fazer essa tradução
na sua casa. Eu não vou fazer a tradução, fazer apenas a leitura e depois dizer o que vamos pedir sobre o texto, ok? O título do texto é English, a Global Language, ok? Então, English, a Global Language. Why does everybody study English? What makes it a global language? English is the language that facilitates communication in thousands of individual contacts made daily all over the world. It is used in air, land, and sea communication, in information technology, sports, TV, movies, science, politics, music. English is necessary to surf and chat on the internet, to email people around the world, to read international books, magazines, announcements, ads, song lyrics, instructions, manuals, scientific journals, etc. Então você vai fazer a tradução desse texto aqui, certo? E logo após você vai exatamente fazer a interpretação desse texto, ok? Aqui abaixo nós temos o seguinte: o que vamos fazer sobre o que vamos fazer acerca desse texto, né? O que está pedindo acerca desse texto. Então vamos exatamente ver na prática como fica exatamente essas questões, ok? Deixa eu fazer aqui uma limpeza e a gente volta aqui, portanto, à primeira questão. Olha só, de acordo com o texto, according to the text. Então, letra A língua inglesa se tornou uma língua global. Letra B, há vários países que falam inglês e português. Letra C, a língua inglesa facilita a comunicação ao redor do mundo. E letra D, o uso da língua inglesa facilita os surfistas na comunicação na internet. Aquela que você achar que realmente condiz com o texto, né, tem a ver com o texto, você põe apenas um X, tudo bem? Muito simples assim. Logo abaixo nós temos, qual é o título do texto? Qual é o título do texto? O que facilitou o seu entendimento sobre esse texto? Então você vai escrever aqui em português com suas palavras. Temos também a questão 3. Na questão 3 aqui, translate the words. Traduz as palavras. Quais? Advantage, freedom, pleasure, friends e understanding. Então essas palavras você vai colocá-las aqui, ó, em português, certo? A gente vai querer exatamente saber o significado de cada uma delas, certo? Abaixo nós temos na expressão, né? Nós temos aqui na expressão. Que expressão? Essa aqui do texto, ó. What make it a global language? É uma pergunta, é um questionamento. O pronome em destaque. Qual o pronome? Esse aqui, ó, it. Né? Ele se refere a quê? Então, primeira questão aqui, letra A, Global Language, English Language, Information Technology ou Internet Communication. Então, você vai marcar também uma dessas alternativas, A, B, C ou D. 5. Retire do texto 5 palavras cognatas. São aquelas palavras que vão ter exatamente aquela escrita bem parecida com aquelas palavras que temos na nossa língua, tá certo? Então você vai procurar essas palavras aí e vai fazer, então, esta relação. Aqui abaixo nós temos, a língua inglesa é tida como globalizada. Por quê? Então você vai ver aqui, você pode, na verdade, assinalar aqui mais de uma alternativa, certo? Mais de uma. Então você vai marcar uma dessa alternativa aqui. A, B, C, D, até a última alternativa. Questão 7. Escreva algumas palavras em inglês que costumamos usar no dia a dia. Essa é muito fácil, né? São aquelas palavras que eu citei aqui, por exemplo, né? Vários exemplos. Foi dado aqui
nesse vídeo explicativo, aquela coisa de usar certos termos, certas palavras da língua inglesa no nosso vocabulário do dia a dia. É só você escrever algumas palavras aqui. A questão 8. Passe para o inglês as seguintes palavras. Então nós temos aqui língua, inglês, livros e jornais. Vai colocar aqui na frente essas palavras aqui em inglês. Ok? Muito bem. Adiante nós temos, na questão 9 aqui, conforme a explicação acima, quantos países têm o inglês como língua oficial, a língua oficial daquele país. Então nós temos as alternativas aí. Letra A, 47, letra B, 57, letra C, 66 ou letra D, 67. E por último, explique com suas palavras o que é uma língua materna de um país. A língua materna. O que é uma língua materna, né? Então você escreve aqui com suas palavras em português. Espero que você realmente aproveite bastante, que você faça aí uma boa atividade e que mande para mim aí conforme o horário determinado no grupo, tá certo? Tudo de bom para você, um ótimo fim de semana, a gente se encontra, portanto, na próxima aula. See you next class, bye bye.